Uma honra estar aqui com vocês hoje. Para a gente é uma alegria muito grande. Ontem a gente fez esse encontro com mais de 70 pessoas também. A gente fala que para a gente a tecnologia de roda é a tecnologia ancestral mais poderosa que tem. Que se a gente não tivesse na pandemia, nosso desejo era que a gente estivesse fisicamente juntos e que o fogo tivesse no meio. O fogo representa o saber coletivo, né? E hoje é um dia que a gente faz uma construção coletiva de um projeto de brincar ao ar livre nas cidades. Eu queria convidar para dar um alô para a gente, se a Cláudia ainda não chegou, a Thaís, por favor, em nome da Fundação Bernard Van Leer. Eu acho que ela pode dar um oi para a gente começar o nosso dia. Thaís está por aí? Obrigada, Ana. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Muito bom ver tanta gente juntas assim para a gente falar sobre o brincar, né? Aqui na Fundação Bernard Van Leer, esse tema já entrou assim na nossa agenda de forma prioritária e especialmente na nossa parceria com a Alma, né? Que a gente no ano passado desenvolveu aí um toolkit do pé de infância, que acredito que hoje todas as cidades aí da rede já conheçam. E assim, fico muito feliz da gente poder dar mais alguns passinhos para a gente pensar em como tornar, então, essa cidade brincante e cada vez mais conectada com a natureza, né? Ontem a gente teve um encontro para pensar numa educação não violenta e deu para ver, assim, a potência de várias pessoas, várias cabeças, várias almas pensando juntas e dando ideias e nutrindo esse repertório de possibilidades. Então, assim, em nome da Fundação Bernard Van Leer, além do boas-vindas, eu deixo aqui um convite para todo mundo se abrir, vir bem entregue para essa chuva de ideias que a gente vai construir juntos e que a gente viu que ganha mais potência conforme a gente vai participando, não tem ideia certa e errada, e a gente vai, né, se nutrindo da ideia do outro e construindo juntos. Então, que seja uma tarde bem brincante e prazerosa para nós também. Obrigada, Thaís. É exatamente isso que a gente quer falar. Como é que a gente faz para levar todo mundo para um caminhar junto, né? Porque é um projeto coletivo, essa dinâmica que a Alma, né, coloca para os municípios. A gente primeiro precisa botar o tabuleiro do jogo na mesa, né? Então, o que é a nossa agenda hoje? A gente vai falar um pouquinho desse brincar, a gente vai falar da nossa teoria de mudança de comportamento para entender aonde a gente quer chegar com vocês. Já temos mapeados contexto e barreiras, e é importante a gente olhar para eles. A gente não vai se aprofundar muito a ponto de tornar isso uma coisa muito racionalizada, mas a gente vai sim colocar o que é contexto, o que é barreira, né, para esse brincar. A gente vai trazer alguns achados que provocam na gente algumas sinapses também. Daí, um ponto fundamental do nosso encontro, a gente tem as falas inspiradoras, os exercícios, os próximos passos e o fechamento. Importante, né? Quando a gente se reúne hoje, a gente está pensando num projeto municipal. A gente só está lembrando vocês também que isso a gente está fazendo parte de um projeto mundial, né? Os ODS da ONU, quando a gente olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai ver como o brincar participa de pelo menos 6 ou 7 deles, né? Então, é muito bom também a gente entender este sistema todo, né, global, que está olhando para isso. Vocês sabem também que a gente mandou para vocês, né, 4 proposições de temas e agendas para vocês observarem dentro das suas gestões quais são as pautas predominantes. E então hoje a gente tem aqui, né, Jundiaí, Caruaru, Fortaleza e Pelotas, sabendo que o brincar ao ar livre é uma pauta completamente, né, prioritária na agenda, e tem Aracaju, que esteve com a gente ontem, está aqui hoje de novo. E a gente está olhando, então, para esse município que tem aí esse olhar, por enquanto, para os dois e ainda está decidindo. O que é uma chuva de ideias, gente? Uma chuva de ideias, para a gente, é um lugar muito especial, porque todo dia que a gente sai para trabalhar, o nosso cérebro está formatado para ser muito responsável. Eu sou responsável, eu problematizo, eu pondero, eu vou ser crítico, né? Afinal, a gente tem muita responsabilidade no que a gente está fazendo. O nosso convite para hoje é que vocês estejam aqui em estado de brincadeira. O que significa isso? O estado de brincadeira é quando o cérebro, vocês vão participar hoje de um projeto coletivo que tem um desafio para a gente tentar solucionar. A criança, quando chega para brincar, um jogo de tabuleiro, um jogo que tem um desafio, ela põe o cérebro dela para solucionar.
E vocês vão ver que essa solução ela vem com outros disparos, e é muito mais um disparo da intuição do que da razão. Então, ó, não tem certo nem errado, chuva de ideias é um monte de ideia feita de forma muito pura, simples, vindo muito espontaneamente, e nós da alma, a gente está aqui na retaguarda para fazer, depois ela fazer algum sentido, ou todo sentido, né? Também é importante falar para vocês, o nosso papel na Fundação é um papel, a nossa cadeira de mudança de comportamento pela perspectiva da comunicação. Então, o que a gente faz? A gente transforma as teorias mais modernas nesse tema que a gente está estudando e a gente vai trazer e formar um projeto radicalmente acessível. Por que a gente usa essa palavra radicalmente acessível? Porque para a gente é um projeto de alteridade, que significa que não existe um grupo que sabe o que é melhor para o outro, né? Existe um grupo que escuta o outro e não escuta o outro de uma forma especulativa. A gente escuta o outro sentado à mesa criando com a gente, tá? Então, a gente tem um projeto de muita troca e polifonia. Todos os atores que fazem parte do projeto do Brincar estão convidados à mesa, não só para serem ouvidos, mas para falarem, opinarem e construírem junto o que a gente quer. A gente adora essa frase, é uma frase do Jung, mas que o padre Júlio Lancelotti fala, e a gente se reconhece nela, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, de novo, né, a gente fala aqui na perspectiva da... Quando eu crio um projeto de cidade para alguém, eu estou pensando que este alguém tem suas singularidades, esse alguém tem as suas subjetividades, tem as suas lutas, os seus medos, os seus anseios. Então, a gente realmente precisa levar em conta isso quando a gente vai fazer desenhos tão ousados quanto esse que a gente está aqui hoje para fazer. O que é cocriar para a gente, né? Hoje, se vocês derem uma olhadinha nessa galeria que está aqui, vocês vão ver que a gente reuniu, e por isso que é muita honra para a gente, né, esse círculo. A gente reuniu vocês da gestão, a gente reuniu a mentoria da voz da comunidade. Então, hoje a gente tem aqui pessoas representando as cuidadoras que vivem em territórios desassistidos, as cuidadoras que sabem e advogam pela cuidadora que está no território, no campo, nas comunidades, nas periferias. A gente tem os especialistas em primeira infância, articuladores, pesquisadores e designers criativos que ficam na nossa retaguarda para fazer do que a gente está fazendo aqui hoje um projeto, né? E a gente tem vocês que estão aí. Então, esse hoje é o nosso time de cocriação para essa brincadeira de chuva de ideias que a gente vai começar. Para começar, quando eu digo para vocês que a gente traz, né, para a conversa as pessoas que representam para a gente, né, esta cuidadora, a gente queria pedir para a Paty se apresentar e depois para a Ingrid, e para entender que elas têm um papel fundamental e em toda a chuva de ideias, ontem isso foi muito importante para a gente, elas vão opinar e vão sempre fazer a nossa ideia crescer por uma perspectiva muito importante. Paty, abrindo aqui para você, por favor. Paty? Ah, você não está ouvindo? A gente não está te ouvindo. Pessoal, Mazu. Oi, estou aqui. Agora foi. Aqui de Fortaleza, dizendo que a nossa equipe toda está aqui alerta, a Gabriele, a Celinha e a Cristina, tá? Ai, estamos aqui todos, e o Iraguaçu está no outro espaço, mas também está assistindo, ok? Tá ótimo. Obrigada, gente. Nada. Acho que a Patrícia está muda, não está conseguindo falar. Vamos seguir um pouquinho. Tenta agora, Paty, abrir teu microfone. Ainda não, amor. Paty, tenta sair e entrar, eu vou chamar a Ingrid, então, tá? Por favor, Ingrid. Oi, gente, boa tarde. Queria primeiro já começar me desculpando. Tive alguns problemas tecnológicos hoje, então acabei entrando um pouquinho mais tarde, atrasei uns 5 minutinhos. Mas eu sou Ingrid Cis,
Sou cria da Cidade de Deus, uma favela aqui no Rio de Janeiro. Sou psicóloga social, tenho especialização em educação e direitos humanos. Sou mãe também de um nenenzinho de 2 anos e 8 meses. E desde o fim da minha faculdade, eu criei a Casa Dona Amélia, que é um espaço localizado aqui na Cidade de Deus, que tem como objetivo oferecer acolhimento emocional e fortalecimento a mães, a partir da troca, através da escuta ativa, através do acolhimento, do afeto. E a gente sempre trabalha também, como também é um espaço dedicado a crianças, a adolescentes, a gente busca trabalhar esse fortalecimento de vínculos. Então, é um prazer imenso estar aqui. Ontem a gente já participou de um encontro que teve um tema maravilhoso, estava super ansiosa por esse segundo encontro de hoje e vamos criar juntas. Obrigada, Ingrid, muito bom, foi maravilhosa a sua participação ontem. A Paty conseguiu, Paty? Não, ela está entrando de novo, ela vai entrar de novo. Tá, então a hora que a Paty entrar, você me avisa, tá, Má? Porque aí a gente volta aqui para ela. Má, aproveitar, conta aqui para a gente esse fluxo, por favor. Falando um pouco do método, né, como é que a gente chega aqui hoje, né, nessa chuva de ideias, tudo que a gente percorreu, é um trabalho de ir ligando os pontos das informações, e essas informações aparecem como rede mesmo. Então, tem determinados momentos que a gente volta para o que a gente já construiu hoje, e isso vai levar a gente do ponto A para o ponto B. Acho que a gente passou já pelos fatos, vocês trouxeram diagnósticos para a gente, que são importantes, porque eles marcam o início do projeto. Depois a gente passa por entender quais são as barreiras e motivações dos municípios e da comunidade. A gente especifica comportamento, a gente seleciona os programas que os municípios estão interessados. Na sequência, isso forma a pesquisa formativa, né? A gente chega na pesquisa formativa, e depois passa por todo o processo de desenvolvimento das ferramentas, um marco muito importante que é a mensuração prévia, porque o que é importante para a gente saber se a gente mudou o comportamento ou não, é medir esse comportamento. Então, a gente tem que saber de onde ele saiu. A gente tem os diagnósticos de vocês, mas é importante, depois que a gente tiver as ferramentas prontas, que a gente meça como está a situação nos municípios e meça depois também. E aí a gente vai ser levado por esse trajeto todo de mudança de comportamento que a gente deseja. Obrigada, Má. Olha só, então, a gente tem esse processo aqui, ó, que vai até abril, e a gente está nesse momento aqui, no dia 4 de fevereiro, no nosso workshop de chuva de ideias. Então tá, vamos começar então a pensar nesse contexto do brincar ao ar livre. A gente traz aqui uma frase que é do documentário Começo da Vida 2, que ele pensa o seguinte, né? É engraçado, tá todo mundo muito doente, né? O mundo adoeceu muito, principalmente depois dessa pandemia, e não só a doença do Covid, né? Mas o que está dito aqui é que entrar em contato com a natureza reduz casos de depressão, de obesidade, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a expectativa de vida, e a provocação é, se isso fosse um remédio, todo mundo comprava e tomava, porque a gente prefere se medicar do que viver o que a natureza promove para a gente, né? Então, assim, a tecnologia aumenta, o distanciamento da natureza aumenta, o remédio existe e a gente não toma. Se ele fosse um comprimido à venda nas farmácias, talvez a gente quisesse. Então, vamos pensar nisso. E aí, assim, para a gente estar aqui hoje também, a gente percorreu, como a Maria falou, muitas coisas até agora. E aqui tem um resumo essencial para a gente, né? Quando a gente fala de barreiras do brincar, o que a gente vê? Existe um brincar ao ar livre negligenciado, como se o brincar ao ar livre fosse uma atividade sem importância. E não só ao ar livre, o brincar despretensioso, o brincar sem objetivo, é negligenciado. Não entendo para que isso serve. Eu nem sei brincar. Do 0 aos 3, o que eu faço com o bebê do 0 aos 3? Então, a gente escutou bastante isso. A questão do acesso ao brincar e da violência é muito importante. O medo
da violência nas ruas, né? Quantas pessoas não conseguem brincar na calçada, né? Porque vivem em área que tem boca de fumo, que tem traficante, que tem troca de tiro, que tem... Então, existe uma questão fundamental para a gente olhar, que é a violência. Não contam com ambientes adequados onde os filhos possam brincar, principalmente os bebês pequenininhos. Se locomover na cidade para brincar é caro, é custoso, leva tempo. E daí a gente tem também isso como estrutural, um comportamento importante sobre o distanciamento da natureza, sendo o uso excessivo de tecnologia, aparece, gente, em todos os lugares, até nas comunidades indígenas, isso é uma questão séria. E também, assim, quando a preferência por lugares fechados. E aí a gente também vai tentar entender isso. Por que eu prefiro, né, um shopping? Né? O que tem aí? Porque tem um ar-condicionado, porque eu não sujo a roupa dessa criança, que eu mesma vou lavar depois. Tem muita coisa implicada nisso, mas a gente também precisa olhar isso como uma barreira. O que a gente achou, né? Primeiro tem um dado importante que deixa a gente intrigada, assim, um presidiário nos Estados Unidos de segurança máxima, ele tem assegurado o seu direito de passar ao menos 2 horas ao ar livre por dia, né? Tomando um sol. 40% das crianças brasileiras ficam nem metade desse tempo ao ar livre diariamente, né? Então, para a gente, isso é um dado importante, né? Porque para a gente mudar comportamento, a gente tem que ter uma meta e uma ambição. E a gente se baseia no... Essa criança precisa ter todos os dias, né? Esse direito, essa possibilidade, né? Desse fazer. E a gente vai falar um pouquinho de que brincar é esse. Outra coisa muito importante para a gente é que dentro da metodologia, né, de mudança de comportamento e da ciência da mudança do comportamento, a gente sabe que a gente só muda alguma coisa quando a gente identifica com clareza e com definição, e define claramente o que fazer, como substituir e sabendo exatamente quando. Então, olha só, o que eu chamo de brincar ao ar livre, né? Brincar ao ar livre não é frequentar a praça, né? Não é ir na praia. Brincar ao ar livre é que todos os dias as crianças tenham um tempo para inventar o seu mundo em um espaço arejado com elementos da natureza, um pedacinho de céu, um pouquinho de sol, uma terra, um solzinho, um verdinho, uma água, uma semente, né? Então, assim, a possibilidade da criança descobrir o que está ao seu redor. Então, quando a gente olha para isso, o que é a nossa meta como Alma, junto com vocês, municípios, e lógico que recebendo total apoio e mentoria do SEM, por exemplo, da Fundação. Que a gente apelidou isso carinhosamente de todo dia um arzinho e uma vez por semana um arzão. Que é assim, o arzinho todo dia é esse brincar, é um miúdo, é dentro de casa, é num quintalzinho, é um pedacinho, é no beco, é na calçada, é aqui, é agora, né? O arzão é o direito à cidade, é sair, é me locomover, é pertencer, é poder ir numa praça, é uma vez por semana, né? Então, o que queremos? Que as crianças de 0 a 3 anos tenham um tempo para inventar seu mundo em um espaço arejado com elementos da natureza. Quando? Todo dia um pouquinho e uma vez por semana um tantão. Onde? Em casa, na janela, na rua, no quintal, na creche, no postinho, na praça. O que a gente tem, então, pensando nisso? Agora a gente já vai falar disso aqui. Para a gente, isso é muito importante, porque quando a gente olha essa história do que e do quando e do onde, a gente vai começando a criar oportunidades de fazer testes. E a gente está aqui hoje reunido como secretarias, porque para a gente é primordial que vocês percebam quando a gente está saindo de um ponto e chegando ao outro, né? O que a gente vai fazer hoje na nossa chuva de ideias é que seja visível a atuação desse projeto no seu município. Então, a gente está convidando aqui hoje, olha só, todo mundo tem um objetivo comum. Imagina que o seu município até agora vai começar a exalar essa ideia. Todo dia um pouquinho, fim de semana um tantão. Isso vai implicar em muitas coisas, né? Como é que eu ensino brincar dentro de casa, contemplando todas as cuidadoras? Como é que eu ensino brincar fora de casa, o direito à cidade, a questão da violência, a questão de saúde? Como é que eu olho para a questão que a gente discutiu ontem, do aumento muito grande, né, da violência doméstica com criança, que se agravou na pandemia, né? Como é importante eu tirar um pouco essa mãe, esse cuidador de dentro de casa. Então, assim, essas coisas todas vão se alinhando aqui para a gente tentar criar um pacto de solucionar isso.
Ontem a Elisama falou, e foi muito bonita a fala dela, e depois a gente até pode disponibilizar essa gravação, mas ela fala um pouco desse convite à gestão, né? De ser o município, a sociedade, a família da família que cuida, né? Então, isso para a gente é um ponto muito importante. Vocês vão ver que hoje, para a gente poder convidar todos os atores para colocar esse tabuleiro num jeito muito assim instigante, a gente vai ouvir o Tiago Vinícius, que é uma liderança comunitária, que vai falar da perspectiva do Capão. A gente vai ouvir o doutor Daniel, que é um pediatra, que vai olhar pela perspectiva da saúde. A gente vai ouvir a Roberta, que faz um trabalho de permacultura e de verdejar uma cidade cinza. E depois a gente vai ouvir a Fê. Então, assim, a Fê que vai falar um pouquinho do começo da vida e de um brincar sensível e miúdo, assim, né? Então, essas coisas todas vão somar o que a gente precisa para a hora da nossa chuva de ideias. E essas falas, então, que a gente vai receber daqui a pouco, elas são importantes, e eu peço uma coisa para vocês, que vocês façam anotações. Tudo que aparecer na fala, que vocês falarem, nossa, isso me chama atenção, isso me abre uma ideia, isso é um problema que eu queria tentar trazer. Anota livremente. Por quê? Quando a gente chegar na nossa chuva de ideias, vocês vão ver que a gente vai fazer uma proposição de post-it. As ideias de vocês vão vir da intuição para uma breve fala. Então, a gente precisa encher de informações as coisas para as intuições saírem de uma forma bem dinâmica. E isso é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu queria perguntar se a Paty voltou e se ela já tem microfone. Voltou, querida. Paty, estou passando para você. Estão me escutando? Agora sim, que bom. Agora é pelo celular, computador, eu não sei o que aconteceu, gente. Mas, primeiro, boa tarde. É um prazer estar com vocês, principalmente para falar, né, desse brincar na infância ao ar livre, né? Fico pensando muito, nós desenvolvemos... Sou Patrícia Nunes, né, trabalho com as infâncias, né, fui professora de bebês e crianças, tive a oportunidade de brincar com e na natureza com as minhas crianças, né, porque trabalho, eu costumo dizer, numa comunidade, um lugar privilegiado, no qual tem a natureza e as crianças podem sair. E aí fui despertando esse desejo de entender como se dava esse movimento para além do Centro de Educação Infantil, né, convidando as famílias, né, depois de um processo de formação continuada, sai um pouco da sala, né, mas continuo no chão, com a comunidade, e a gente criou o movimento que é Virada da Primeira Infância, no qual o nosso objetivo era dar visibilidade às ações que acontecem no SEI e na natureza, para a comunidade, obviamente, para as famílias e para a comunidade. Porque se a família compreende que a gente brinca e que a criança é feliz brincando, que ela pode respirar para além das paredes da sala, a gente consegue falar a mesma linguagem, dar continuidade a isso na comunidade. Então, nós fizemos a Virada da Primeira Infância, nós desenvolvemos aí uma ação com 2.500 pessoas, né, em 8 praças, territórios diferenciados, no qual nós fizemos intervenção, né, o Labirinto do Brincar. Nesse Labirinto do Brincar tinha o brincar com a natureza e na natureza. Então, nós tínhamos o Parque Sonoro, a amarelinha africana, as camas de gatos. Então, a gente convidava as famílias para ir brincar, e ao final dessa brincadeira, enquanto continuidade aí do ambiente escolar, a gente pedia para que as mães dessem continuidade a esse trabalho que a gente estava fazendo aí nas praças, porque é essa mudança de cultura, né? Alguém constrói para que a comunidade compreenda e mantenha esse compromisso do brincar. Então, achamos bem interessante. Nós tivemos um painel do brincar, o nosso desafio é continuar convidando a comunidade, e essa ação, né, do Instituto Alma, principalmente com Pés de Infância, nos inspirou muito nesse sentido. Então, a ideia era que as crianças brincassem nos diferentes territórios, pudessem ver, viver, sentir e criar, e o nosso convite era transformação de valores, né? Mais presença e menos presente, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, é isso. Que bom que vocês conseguiram escutar minha voz. Paty, que bom mesmo, a gente adora te escutar. E a Paty é muito presente depois nas chuvas de ideias, junto com a Ingrid, a gente adora, elas opinam muito e todas as ideias ficam muito maiores.
Bom, para continuar essa fala da Paty, a gente vai convidar o Tiago Vinícius. Vou apresentar para vocês quem é o Tiago e depois eu vou fechar a tela aqui para a gente poder enxergar ele inteiro na tela. Para a gente, o Tiago é um grande mestre, assim, ele é nosso parceiro, ele é um empreendedor social, ele mora no Capão Redondo, ele é o pai da Maria Flor. A Maria Flor é uma criança que viveu assim, um parto humanizado, ela tem todo um projeto de paternidade maravilhoso. Ele está na lista dos 50 jovens que estão promovendo a transformação da gastronomia pelo mundo. Ele é considerado, foi incluído no grupo de empreendedores criativos que destaca lideranças visionárias, que combinam arte, cultura, ação social e criatividade. O trabalho dele ajuda a democratizar a alimentação orgânica na periferia, e ele tem um papel fundamental de falar de apagões culturais, do direito à cidade. Ele vai trazer para a gente também uma provocação com relação a como que a gente ocupa uma cidade violenta, quando a gente tem que negociar, quando a gente precisa fazer assim, para ocupar o nosso território. Então, Tiago, por favor. Salve, axé, gratidão pelo convite, obrigado, Ana. Salve, galera, tamo junto, prazer estar aqui com vocês, muito bom. Sou Tiago, aqui da agência Solano Trindade, pai da Maria Flor, de 4 anos, fã da LOL, ama LOL, nasceu na Casa Ângela, que é a casa de parto humanizado. Eu e a Fernanda passamos ali momentos inesquecíveis, né? Ali que eu aprendi a virar gente, foi na Casa Ângela que eu, que eu comecei a virar gente. Então, quero agradecer o convite. Pô, mano, quando eu fui convidado para essa conversa, assim, veio na minha cabeça 3 palavras, né? Acho que, pô, território, né? A gente é território, nós somos redes, nós somos ruas, e a criança, né? Os herês, nossos herês, e também o despertar do sentimento de pertencimento, né? Eu acredito que essa é uma das maiores riquezas da Agência Popular Solano Trindade, né? A gente desperta o sentimento de pertencimento nos moradores, nas moradoras, se nossa missão é desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida do nosso povo, né? Aqui do Campo Limpo e do Capão Redondo. É desse lugar que eu estou falando, né? Aqui, Campo Limpo, Capão Redondo, que já foi considerado o Triângulo da Morte, né? Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís. Aqui a gente tem o cemitério de São Luís, que é o cemitério que reúne o maior número de jovens mortos por arma de fogo da América Latina. Então, é um território assim de muito sangue, de muito suor, mas também é um território que a cultura começa a tirar a nossa comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais, né? E gastronômicas e econômicas. Isso é muito poderoso, né? Estou aqui falando do Capão Redondo, do Racionais MCs, da Neide Abate, da Raquel Trindade, ó, salve Raquel Trindade, olha aqui o quadro da Raquel Trindade, nossa mestra Raquel Trindade. É um território das artes, do Sarau do Binho, do Sarau da Cooperifa, né? De toda essa cultura periférica, do Ferrez, da Neide Abate, de todas dessa rede da cultura periférica, que é a marca do Capão Redondo, é a marca do Campo Limpo e é a marca da periferia, que é a criatividade, né? Então, é muito doido você pensar que a ONU coloca a gente como território do Triângulo da Morte. Hoje a gente pode falar que a gente aqui é o território das artes, o território da gastronomia, tá ligado? Aqui a tia Alice, a minha mãe, nessa pandemia distribuiu aí mais de 70 mil marmitas no nosso restaurante aqui, que foi premiado internacionalmente. Então, isso é muito lindo você pensar, né? Como que uma construção de narrativa violenta dá lugar com apoio na cultura, na economia criativa, no empreendedorismo, na economia solidária, né? Ela vai dando lugar a uma narrativa das artes, a uma narrativa de paz, de cultura de paz, né? Porque é fácil falar de cultura de paz quando você está dentro do carro blindado. Quero ver falar de cultura de paz quando nós estamos aqui na quebrada, falando com todo mundo para a gente fortalecer uma rede de proteção para a nossa criança,
né? É isso que a periferia vem cada vez mais e sempre fez, né? A gente conhece histórias aqui que, década de 70, antes de construir aqui as favelas, as mulheres falaram, pô, vou construir a creche das crianças, né? Aqui a gente vem do clube de mães, né, das comunidades eclesiais de base. Então, esse DNA dos movimentos sociais, eles são muito importantes para que a gente olhe esse território, para que a gente olhe essa criança e para que a gente olhe para uma coisa que é sentimento de pertencimento, né? Eu estou muito feliz aqui de falar com pessoas da sociedade civil que estão no governo, a gente nunca pode esquecer disso, né? E falar da importância da gente despertar esse sentimento de pertencimento, né? Se por um lado hoje a periferia necessita de um banho de loja de coisas para criança, porque tipo você encontra coisas interessantes para as crianças no centro. Você não vê as paradas da hora, biblioteca infanto-juvenil na periferia, as coisas para criança, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante e o que a gente mais sabe fazer é despertar o sentimento de pertencimento, né? Para que aquele equipamento que a prefeitura fez em parceria com a comunidade, ele possa ser cuidado, ele possa ser fortalecido, ele possa ser ocupado, né? É importante falar também da ocupação dos espaços públicos, né? Hoje, o Campo Limpo, o Capão Redondo, ele antes da pandemia, ele abrigou diversos festivais de música, né? A Feliz, né? Aqui a gente tem a Feira Literária da Zona Sul, que é feita pelo Sarau do Binho, e é uma feira literária que, mano, a criança tá ali porque tem brinquedo para as crianças. No Festival Percurso nós tem a Tenda dos Herês, e a gente sempre faz as coisas no espaço público, fortalecendo a Praça do Campo Limpo e todas as praças da Quebrada. E isso é muito louco, porque a gente tem aqui o apoio da Prefeitura de São Paulo, que fortalece na CT, que chega na segurança com a GCM, com a Polícia Militar, né? E nós, como articulador cultural e articulador da Quebrada, nós falamos com todos os stakeholders da favela. Tem esse nome agora? Stakeholder. Nós falamos com todo mundo. Para a gente proteger quem? A criança, para a gente fazer um domingo da hora de atividade, de afeto, de troca e de orgulho de estar naquela periferia, né? Então, essas são as mensagens assim que a gente quer trazer para essas reflexões, né? Pensar que ontem foi o Triângulo da Morte, hoje é o Triângulo das Artes, da gastronomia, da economia criativa, né? Então, quero compartilhar com vocês aqui, para acabar mesmo, que é uma poesia do Sérgio Vaz que fala assim, ó: Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. Um roubava pro pão, o outro roubava para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Sérgio Vaz, Os Miseráveis. Firmeza? Tamo junto. Gratidão aí, mano, por essa troca. Quero ouvir também todos vocês. E já convido para que a gente possa vir andar nesse território das artes aqui e agradecer a Alma por conexões maravilhosas, importantes para a sociedade que a gente vem fazendo. Gratidão, tamo junto. Obrigada, Tiago. A gente sempre... Oxi, cuidado aqui que veio um eco. Fica muito... sempre abre um portal, né, quando o Tiago fala, porque a gente vai para a realidade do território, mas também existe ali, ele sempre traz uma perspectiva positiva, né? É possível articular, transformar lugares áridos, lugares de apagões, lugares em
páginas do jornal que você vai para outros cadernos, né? É muito, muito importante para a gente ouvir isso. A gente gostaria realmente de trazer essa perspectiva para vocês, gestores, porque para a gente ocupar a cidade com um brincar e com um equipamento desse, a gente vai precisar dialogar, né? Com lideranças do crime até, né? Do tráfico, e, enfim, todo mundo é ator aí dessa história. Para complementar o nosso pensamento... Os stakeholders, desculpa. Para a gente complementar essa fala, a gente vai convidar agora o Dr. Daniel Becker, né? Eu vou só apresentar ele aqui, como se faz no Roda Viva. O Dr. Daniel Becker é o nosso convidado, o primeiro médico brasileiro a trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, um dos criadores da Estratégia Saúde da Família, o maior programa do SUS, atuou por 20 anos em comunidades populares, é docente da UFRJ, colaborador da Unicef, da OMS, consultor de fundações e empresas, né, como a Fundação Bernard Van Leer, já participou de TEDx, é pioneiro na pediatria integral no Brasil, né, uma prática que amplia o olhar e o cuidado para promover o desenvolvimento pleno e o bem-estar da criança e da sua família. É também membro do Conselho Criança e Consumo do Instituto Alana, é colunista da revista Crescer, e aí quem quiser segui-lo no Instagram e nas redes sociais tem aqui o @ dele, o Thiago também tem o dele, depois a gente passa. Então, vou parar de compartilhar. Doutor Daniel? Olá, estão me ouvindo? Boa tarde para todos, boa tarde, equipe da Alma, Tiago, Patrícia, gestores municipais, muito bom estar aqui. Eu gosto muito de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com quem trabalha com cidade, quem trabalha com política pública, que é, na verdade, quem tem na mão o maior poder de transformação da vida das pessoas, muito mais do que qualquer iniciativa privada. O governo, a política pública é a grande ferramenta de transformação da vida. Então, é muito bom estar conversando com vocês. E eu queria, a título de inspiração, que vocês vissem onde eu estou aqui. Podem falar, abram seus microfones, falam, que coisa Que linda. lindo. Esnobou, hein? Em inglês, a palavra AWE, é maravilhamento. Né? Eu estou em maravilhamento, eu estou em awe. Então, só para explicar, eu estou aqui numa casa de fazenda, de sítio, de um amigo meu, e que me emprestou a casa para o fim de semana. Estou aqui com os meus filhos, e também um outro ente natural aqui, está cheio de carrapicho. Estamos aqui numa situação muito privilegiada. Estão me ouvindo, né? Tá. Então, gente, eu vou fazer uma fala muito breve, né, depois do que a Patrícia e Tiago falaram, talvez, daquilo que é mais importante, que é como a gente traz o brincar e a natureza para as crianças na cidade. Né? Essa é a grande questão. Eu vou só pincelar para vocês, muito rapidamente, a importância de fazer isso, mas que certamente o mais importante para um gestor público, além de entender, eu acho, a ciência por trás da necessidade da gente trazer as crianças para esse território essencial da natureza e para a atividade essencial, que é o livre brincar, para o mais importante é como a gente pode facilitar, como a gente pode convidar, como a gente pode promover e vencer as barreiras, né? Barreiras que hoje em dia são cada vez mais difíceis de vencer, né? Afinal de contas, quando você tem uma rede social, um videogame ou um gamezinho de celular na mão, a gente tem que lembrar que não é só que aquele game ou que aquele vídeo do YouTube é irresistível porque ele é muito interessante, porque ele distrai a criança. Não, é muito mais do que isso. Tem bilhões de dólares sendo investidos em fazer a gente ficar viciado. Né? Isso se chama retenção de atenção. Então, uma empresa como o Facebook, agora chama Meta, né? Ele tem um departamento inteiro cheio de neurocientistas que ganham fortunas e gente de marketing, de publicidade, estudiosos dessa área, que estudam como fazer você ficar grudado no celular, no videogame, na rede social. Não é fácil sair. Não é fácil você vencer a violência urbana.
Não é fácil sair de casa quando você tem medo de um tiroteio, quando você tem medo de uma incursão policial. O Rio de Janeiro, Tiago falou que a Capão Redondo era o território de maior letalidade no Brasil. Eu acredito que esse título deve estar com o Rio de Janeiro nesse momento, porque entre tráfico e milícia, 3/4 da cidade vivem sob domínio do crime organizado. Ou mais, né? Tem gente que fala 90%. Vocês já acabaram de ver aí esse crime hediondo, horrendo, bárbaro, do menino congolês, né, o Moise, que foi assassinado a pauladas na Barra da Tijuca, uma região super cara, aliás, onde mora o nosso ditadorzinho privado, e ele, privado não, público, né? E ele ali é um território de milícia, né? Então, como a gente consegue sair de casa diante de tantas ameaças? Há pouco tempo atrás, morreu um menino chamado Henry, que foi um escândalo, que é um menino rico, né? Quando morre um menino pobre, não tem nenhum problema, a gente esquece, porque vai lá para a página 8 do jornal, sai uma noticiazinha, acabou. Mas o menino Henry era um menino rico, né? Filho de uma mulher rica, casada, separada de um pai muito amoroso, e esse menino foi assassinado, torturado e assassinado por um vereador miliciano do Rio de Janeiro, tal de Jairo, vocês devem se lembrar. E nessa época saiu uma notícia dando conta de que, em 10 anos, 2.050 crianças de até 4 anos foram assassinadas no Rio de Janeiro. Eu falei, não é possível, tem algum erro, deve ser 200. Não, eram 2.000 crianças até 4 anos, que é a faixa que menos sofre de violência urbana. Ali era violência doméstica. Quando você vai para as estatísticas de violência urbana, né, a gente sabe que a violência doméstica aumentou muito na pandemia, especialmente a violência contra a criança e contra a mulher também. Quando você vai para a violência urbana, você tem 50 a 60 mil pessoas morrendo por ano, das quais 70% são jovens negros periféricos, sem acesso à educação, moradores de favela, etc. etc. 70%. Quer dizer, é um genocídio quase que calculado. Uma boa parte dessas mortes é morte pela polícia. A polícia do Rio é a que mais mata no Brasil, provavelmente no mundo, né? Enfim, então, essas colocações do Tiago e da Patrícia, eu gostei muito, Patrícia, do que você trouxe, assim, dessa ativação, da promoção, do convidar, né, de trazer as pessoas para a rua, para a praça, trazer as famílias, isso traz qualidade de vida. Mas, enfim, vou fazer rapidamente aqui uma explanação. Eu queria primeiro começar por um método que eu desenvolvi de telepatia. Eu queria que vocês todos aí em casa, onde vocês estiverem, fechem os olhos durante 15 segundos. Eu vou dar instruções para vocês. Fechem os olhos. Imaginem uma cena de crianças felizes e saudáveis. Crianças felizes e saudáveis. O que elas estão fazendo? Onde elas estão? Em que movimentação elas estão fazendo? Crianças felizes e saudáveis. Muito bem, podem abrir os olhos. Espera aí que eu vou me concentrar aqui. Vocês imaginaram crianças brincando num parque, numa área verde, na natureza. Alguém imaginou a criança vendo um tablet ou um celular? Alguém viu uma criança fazendo dever de casa, vendo televisão? Não. Isso, gente, eu não estou vendo vocês todos, mas tem 80 pessoas aqui, eu tenho certeza que 99... Coloquem no chat, né? O pessoal tem acesso ao chat, gente? Coloquem no chat lá, eu tenho certeza que 99% de vocês viu essa mesma cena. Isso tem um motivo muito simples. A nossa espécie evoluiu na natureza. Nós somos parte da natureza desde a nossa concepção do nosso DNA. Então, a natureza está no nosso DNA. Isso se chama biofilia. Nós somos todos biofílicos, né? Brincando na praça. Aí, pessoal, obrigado pelas respostas. Continuem colocando, ó, brincando juntos. Isso é muito importante. Então, é natural que a gente tenha uma atração pela natureza. E quando a gente pensa em criança, é claro, a gente quer colocar a nossa cria, aquilo que a gente quer proteger, junto daquele ambiente que a gente considera o melhor, né? O mais agradável, que gera mais bem-estar.
E isso é um fato, né? E vejam, as crianças hoje estão submetidas a uma série de questões muito graves. Nós temos crianças, 25 milhões de crianças vivendo abaixo da linha da pobreza, a quem são negados direitos fundamentais de escola, de bom serviço de saúde, de alimentação, de segurança alimentar, de proteção contra a violência, de saneamento, né? Os direitos mais básicos possíveis são negados a essas crianças, são muitas vezes submetidas à violência de trabalho infantil, à violência urbana, à violência do racismo, à violência doméstica, né? Os nossos números de violência são brutais. Isso é porque a gente vive numa sociedade extremamente desigual. A desigualdade é o nosso principal problema. Essa diferença brutal, não é tanto a pobreza em si, mas é a diferença brutal entre pobres e ricos que faz com que toda a sociedade sofra os efeitos dessa desigualdade. É claro que os pobres vão sofrer muito, infinitamente mais, mas todo mundo perde qualidade de vida. Quando a gente desumaniza o outro, porque essa vida não vale nada, porque eu não quero ver a pessoa na favela, não quero ver a pessoa na periferia, porque, afinal de contas, é muito ruim para mim, eu que estou aqui no bem bom, no conforto, na minha casa segura, com meus direitos garantidos, eu não quero olhar para isso, então eu prefiro desumanizar, prefiro ver aquilo, é tudo bandido, é tudo criminoso, então não vale nada a vida dele, quando morre, não tem problema não, é porque eu estava fazendo alguma besteira mesmo, a polícia tem que ir lá e matar. A gente está destruindo a ética da vida, né? E numa sociedade que não tem ética da própria vida, a ética da vida está corrompida, ela vai estar corrompida em todas as dimensões, claro, né? E a gente também vai se afastando de tudo que é público. A gente não quer o espaço público, a gente se afasta da praça, a gente se afasta da praia, porque lá tem arrastão, a gente não quer pegar o transporte público, porque tem assalto, a gente não quer pegar a escola pública, porque é ruim, aí quem pode vai pagar a escola particular, quem pode paga plano de saúde, quem não pode. E, é claro, né, a educação pública e o SUS sofrem com o afastamento da classe média, porque quem tem voz, quem pode exigir mudanças, com mais, digamos, com mais poder de influência, é quem tem mais dinheiro nessa sociedade, infelizmente. Nós temos mecanismos hoje melhores de participação. E, aliás, esse trabalho da Patrícia é um exemplo típico de trabalho participativo, né, e do Tiago também. As crianças estão submetidas a essa violência, a essa desigualdade, ao racismo, a todas essas questões ligadas à desigualdade. Elas estão também migrando de uma alimentação super saudável, a alimentação brasileira tradicional, arroz, feijão, uma couve, uma farofa, um pedaço de frango, tudo isso é uma alimentação extremamente saudável, e a gente está migrando para Nestlé, para Danone, para batatinhas Pringles, para salgadinhos, para Torcida, para Unilever, para as grandes indústrias que a gente chama de Big Food, a grande indústria alimentícia, que é extremamente perversa na sua relação com o consumidor. Ela cria alimentos totalmente artificiais, cheios de produtos químicos e aditivos cancerígenos, quer dizer, afastando a criança da natureza desde a sua alimentação, na verdade, desde o útero, quando a gente acaba com o parto natural para infligir a cesárea desnecessária, desde a amamentação, quando a gente arranca essas crianças do peito para dar a elas fórmulas de mamadeira, a alimentação que, então, é transformada numa alimentação nociva, que, aliás, gente, se for isolar um fator apenas responsável pela maior parte das mortes no mundo hoje, porque quem causa morte hoje são as doenças crônicas, infarto, derrame, câncer, depressão, diabetes, hipertensão, obesidade. Essas doenças, se for isolar um fator, o grande causador delas é o ultraprocessado, a comida industrializada. Então, a gente está às custas de muita propaganda, de engenharia. Lembra que eu falei que as indústrias do Facebook, etc., fazem a gente reter a nossa atenção, ficar viciado na rede? A indústria alimentícia, ela faz a gente ficar retido, também viciado, o paladar da criança fica viciado no salgadinho, na salsicha, na linguiça, e não consegue comer um alimento natural, porque o sabor desses alimentos artificiais é muito hiperpalatável, tem um sabor muito intenso, e a criança fica, então, viciada. E eles estão diretamente ligados a todas essas doenças. E, claro, publicidade massacra as crianças e as famílias. E, além disso, o preço também é mais barato, né? A gente sabe que é muito mais barato comprar uma linguiça do que comprar os componentes de uma salada, inclusive. Mas, enfim,
isso também está causando doença, adoecimento físico e mental nas crianças. O excesso de confinamento, né, foi colocado aí na primeira apresentação. Eu não peguei o nome, a Ana que estava falando. A Ana falou desse confinamento, né, das crianças, já antes da pandemia, ficando 2 horas, né, menos de 1 hora por dia fora de casa, na média. A gente tem crianças, então, para conter as crianças em casa, porque a cidade é muito violenta, a gente tem que botar eles em telas 5, 6 horas por dia. Né? Durante a pandemia, isso se agravou, porque os pais estavam em casa ou trabalhando e não tinham quem cuidasse, não tinha escola, então foi para 12 horas por dia, 15 horas por dia. Isso é extremamente tóxico, está adoecendo as crianças e adoecendo com sintomas muito graves, inclusive. Não é pouca coisa, não. É doenças mesmo ligadas a problemas comportamentais, problemas físicos, problemas de sono, de memória, problemas osteomusculares, questões de aprendizagem, de perda de foco, hiperatividade, depressão. Em jovens, a depressão está disparando, o suicídio também está disparando. Acima de 10 anos, o suicídio aumentou 40% desde 2011, quando surgiram as redes sociais, e por aí vai. Né? Então, nós estamos exilando as crianças da natureza, da sua imaginação, porque elas deixam de criar, de imaginar. Se uma criança perde o celular, mãe, não tem nada para fazer, me dá o teu celular. Vai brincar. Em vez de você dar o teu celular, você vai falar, vai brincar, ela vai ativar a imaginação, ela vai chorar, porque ela está viciada no celular, né, como nós estamos. Mas se ela conseguir vencer, se você conseguir vencer esses 5 primeiros minutos, que não são fáceis, bota ela no quarto dela, ou bota ela num parquinho quando você pode, ela certamente ela vai se distrair, ela vai criar, ela vai inventar, ela vai imaginar, ela vai se ativar, ela vai se movimentar, ela vai brincar. Brincar é a linguagem essencial dela, né? Brincar é a forma como a criança lê o mundo, como ela entende o mundo, como ela entende a si própria e como ela se expressa no mundo também. Então, é uma atividade muito, muito séria. Se a gente deixar o celular, ela não vai fazer nada disso, ela vai ficar lá com o cérebro desligado, hipnotizado, passivo e não criativo, que é exatamente o que a gente não quer, né? E crianças sendo adultizadas, né? Também tem criança de classe média com vergonha de brincar, né? Querendo fazer aniversário em limusine, salão de cabeleireiro, né? Tendo 50 aulinhas por semana, porque tem que ser um executivo muito competitivo lá na frente. Então, massacradas por agendas de executivos, as crianças mais ricas, e escolas também, muitas vezes, que deixam muito a desejar, né? Escolas muito ligadas ao Enem e tal. Bom, e como é que a gente resolve isso tudo? Como é que a gente melhora essa infância que está levando crianças à depressão, ao suicídio, a tantas sintomatologias? Na verdade, a maior parte dos problemas de crianças hoje em dia, nos consultórios pediátricos, nas UPAs, nos ambulatórios, tem a ver não com antes da Covid, claro, tem a ver não tanto com a pneumonia, bronquiolite ou a diarreia, tem muito mais a ver com esses fatores nocivos de adoecimento ligados à vida moderna, ligados à urbanidade, ligados ao confinamento. E aí eu gosto muito de trabalhar com a ideia de convergência, saúde e sustentabilidade. Né? Tudo que faz bem, podem pensar em qualquer coisa, tudo que faz bem à saúde faz bem ao meio ambiente, e vice-versa. Tudo que faz bem ao meio ambiente faz bem à saúde. Se você verdeja um bairro, por exemplo, você reduz as desigualdades só plantando árvores, gente. Vocês que são gestores públicos, esses são estudos que mostram isso. Só plantando árvores você reduz desigualdades, você melhora a qualidade de vida percebida, você melhora a biodiversidade, você reduz o calor excessivo, você reduz as enchentes, você valoriza as propriedades, você, portanto, aumenta a arrecadação, atrai turismo. É uma agenda integradora inacreditável, ela integra todos os setores da vida social, só verdejando um bairro, nada mais. Você traz as crianças e as famílias para a rua, isso também atrai outras famílias e crianças, isso atrai pessoas de fora, a cidade ganha fama de qualidade de vida, ela se torna uma cidade mais atraente para quem quer vir, ver, morar. Né? São benefícios inacreditáveis, gratuitos praticamente. Né? Você não gasta muito plantando árvore. Então,
esse é um exemplo, né, dessa convergência, saúde e sustentabilidade. Andar de bicicleta é um ótimo exemplo também. Você vai fazer bem para o teu corpo, vai respirar mais, vai ficar mais ativado do ponto de vista circulatório, do coração vai funcionar melhor, teu pulmão. Você vai chegar mais cedo em casa, vai parar na cidade, vai conhecer ela melhor, vai conversar com as pessoas. Né? Claro, tem que tomar cuidado com os acidentes, afinal de contas, nosso trânsito não é muito amigável, mas é algo que faz bem para a saúde e faz bem para o meio ambiente, vai poluir menos, vai ter menos engarrafamento, vai ter menos gasto energético, menos uso de petróleo, menos produção de carbono, etc. E tudo é assim. A alimentação mais próxima da natureza, eu estou falando de natureza, vocês estão vendo que eu estou falando de natureza numa perspectiva mais ampla. Comer naturalmente também faz muito bem. Você começar a comer mais legumes, verduras, feijões e grãos, vai fazer bem para você e vai fazer bem para o meio ambiente, porque a pecuária, a carne animal, o frango e o peixe estão destruindo o meio ambiente, estão destruindo o planeta. Elas são um fator muito importante na catástrofe climática que nós já estamos vivendo e que vai piorar muito. Então, você mudar a tua alimentação hoje para uma alimentação baseada em vegetais, com um mínimo de proteína animal, é outro gesto muito importante que faz muito bem para a tua saúde, já isso é unanimidade na medicina. Médicos que prescrevem comer carne, comer frango, são médicos que estão desatualizados. Então, faz muito bem para a saúde e faz muito bem para o meio ambiente. E, finalmente, o contato da criança com a natureza. Criança e natureza é uma combinação perfeita. Do ponto de vista didático, a criança não tem nenhum lugar onde ela aprenda mais do que na natureza. A natureza vai trazer, pela sua diversidade, pela sua harmonia, pelo seu caos também, né? Um caos harmônico, ela vai trazer muito estímulo à descoberta, à curiosidade, à busca do conhecimento. Então, isso tem vários estudos, tudo que eu vou falar agora de benefícios da natureza para a criança são estudos científicos, tá? Estudos mostrando que a criança aprende melhor na natureza, onde ela desenvolve mais curiosidade também e, portanto, mais criatividade. O brincar na natureza, né, já juntando aí o brincar, né, eu sempre junto essas duas coisas. A natureza como território essencial da criança e o brincar como atividade essencial da criança, de todas as idades, até a adolescência. Né? Eu vou acabar já. Então, uma criança que brinca na natureza, ela brinca com o seu corpo de uma forma muito mais funcional, ela ativa toda a sua musculatura, ela brincando junto com outros, ela vai desenvolver habilidade de solução de problemas, de colaboração, de negociação, de avaliação de risco, de comunicação. Ela vai melhorar sua memória, seu foco, a sua forma física, sua forma cardiorrespiratória, sua capacidade de aprendizagem, tudo isso estudos científicos mostrando. Tá? A natureza combate a obesidade, a hiperatividade, os problemas de aprendizado, os grandes problemas da infância, afasta das telas, afasta do consumismo, que é outro problema grave na infância, afasta da publicidade, né, portanto, do consumismo, e ela traz, né, como eu estava falando, ela traz esse maravilhamento, que não precisa de uma paisagem incrível como essa que eu estou aqui, mas qualquer praça, qualquer lugar onde esteja lá 3 árvores, o sol filtrando pelas árvores, passarinho cantando, cachorros brincando e as nuvens passando ali atrás, no céu azul, é o suficiente para trazer um maravilhamento e, portanto, para a gente sair um pouco desse nosso narcisismo, desse nosso egoísmo, olhar para algo que nos transcende, traz transcendência, algo que nos faz ir além dessa noção tão pequena e reducionista do nosso eu, e a criança precisa disso também, precisa dessa noção. E o brincar traz habilidades incríveis, como falei, né? Então esse brincar na natureza é fundamental, e, portanto, cidades que estimulem isso são importantes. Isso tem que vir de políticas públicas, né? Então, de vocês, e tem que vir também de coletivos, de famílias, né? de ONGs, da sociedade civil, né, brincando, trazendo a brincadeira como uma prioridade para a vida urbana, na natureza, estão preservando, consertando, mantendo praças, tornando-elas bem iluminadas, seguras, acessíveis, ativando elas com festivais, com feiras, com esporte, campeonatos esportivos, com brincadeiras, com dias de brincadeiras, enfim, trazendo as empresas junto também. Acho que as empresas têm a lucrar com isso também.
Enfim, tem inúmeras possibilidades, e aí o Tiago e Patrícia falaram muito melhor do que eu sobre esse tema. E isso, para mim, é a grande maneira da gente melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, da gente trazer mais também convivência com o outro, convivência com o diferente, né? Trazer esse encontro de diferentes crianças, diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes origens, para brincarem juntas. Isso é muito importante para a gente. E trazer elas para a natureza também, porque elas vão precisar defender a natureza daqui a pouco, quando elas crescerem. Todas elas precisam ser ativistas ambientais. Aliás, nós, pais, precisamos ser ativistas ambientais, se a gente quer, e gestores também, se a gente quer ter um futuro melhor para elas. Não adianta a gente só dar boa escola e comida, a gente tem que promover um meio ambiente mais preservado para que a gente reduza os efeitos da crise climática que está vindo aí. Então, para mim, é um ativismo muito lindo, muito necessário. E é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que vocês encontrem muitas maneiras de vencer as barreiras, de convidar as pessoas para o brincar, como a gente estava conversando, não basta só criar uma praça e botar ela bonitinha, a gente tem que saber que existem barreiras a serem vencidas e tem que chamar essas pessoas. E a palavra, para mim, a palavra-chave é participação. A participação é o grande elemento que faz a diferença. A gente vai à comunidade, busca entender o que é que ela quer, o que é que ela precisa, e oferece a ela a participação, a oportunidade de participar junto com a gente no planejamento de uma praça, nas atividades, né, que vão ser planejadas e tudo isso. É isso, gente. Obrigado. Desculpe aí ter passado do tempo. Não, doutor, foi um prazer a sua fala. Eu estou aqui no chat e ainda no grupo de WhatsApp, e está todo mundo falando, nossa, que importante isso que a gente escutou, que importante, que bom, né, ver um médico podendo falar com tanta coragem, tanta coisa, incrível, foi muito bom. E é muito interessante que a gente vai convidar a Roberta para falar agora, e a Roberta vem trazendo um pouco desse olhar que o doutor Daniel começou, sobre o verdejar a cidade, né? E sobre como fazer isso, juntando a iniciativa privada, juntando a ideia do pertencimento, o pequeno, o grão, como é que a gente faz, né, as coisas acontecerem, olhando numa perspectiva do micro para o macro, né? A Roberta é uma convidada que a gente traz, ela pensa muito, ela é a pessoa que tem a mão mais verde que a gente já viu, ela pensa nos jardins debaixo do asfalto, né? A permacultura é o amor dela, é a agroecologia, ela estudou por mais de 10 anos em projetos socioculturais, instituições como Itaú Cultural, Auditório Ibirapuera, Instituto Alana, né? Ela trabalhou e atuou, né, nesse campo. Ela é mãe também, ela concebeu a Loa Terra, que é um projeto muito lindo, né, que ela faz uma planta de conexão com a natureza por meio de conteúdo, experiência e transformação de espaços. Ela tem esse propósito do cultivo de uma cidade verde humana, então a gente vai vendo a Roberta hackeando, se infiltrando Itaú Cultural, no SESC, nos condomínios, nas incorporadoras, na iniciativa pública, privada. Então, ela vai convidar a gente, né, com muita gentileza, a falar um pouquinho e pensar um pouco sobre o que o doutor Daniel traz também, né? Mais terra, menos tela. Como é que a gente faz essa criança voltar para o encantamento, né? É essencial. Então, Rô, queria te convidar, vou parar aqui de compartilhar para a gente poder te ver. Obrigada, Ana, pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou Roberta Mourão, sou mãe da Anabel e da Malu. Passei aí durante muito tempo trabalhando na área cultural, em projetos de impacto sociocultural. Trabalhei... Ontem eu estava lembrando, eu estava montando aqui o que eu ia falar, né? Com gente tão boa falando, para gestores públicos que têm um impacto, que é o grande sonho de quem trabalha com ocupação de espaço público, é ter uma interlocução com gestores públicos, e isso nem sempre é tão viável. E aí eu lembrei do meu primeiro projeto, que eu senti essa chama acender de o que é a cidade, né? Que foi um projeto, quando eu trabalhava no Auditório Ibirapuera, que é um prédio dentro do Parque Ibirapuera, que é um parque público aqui de São Paulo, e aí era um cinema que a gente projetou numa parede no parque, era um cinema ao ar livre.
E aí eu estava ali na montagem da estrutura do cinema, e aí, no que eu olhei para o lado, estavam assim todos os funcionários do parque. Obrigada, Ana. Estavam todos os funcionários do parque parados, todos os garis, as faxineiras dos banheiros, estava todo mundo ali olhando. E aí eu olhei para o lado e falei, bonito, né? E aí eles falaram, ninguém aqui nunca foi ao cinema. E aquilo me emocionou demais. Aí eu pensei, eu nunca mais vou deixar de trabalhar por uma cidade melhor, porque a cidade ela pode ser incrível. E ela é incrível para poucos, né? Então, ali era um lugar muito privilegiado. E então, eu fui buscando isso. Eu trabalhei, aí tem a foto com a Orquestra Jazz Sinfônica, num projeto de levar a música de orquestra para lugares, né, que não têm acesso, para levar o cinema. O Itaú Cultural também promovendo os saberes, né, o contato com a arte para todas as pessoas. E então sempre esse olhar que eu tive com a cidade como um palco onde a vida acontece, né? A cidade como um espaço de muita possibilidade, e tentando e conseguindo até hoje manter esse encantamento, né? Das possibilidades da cidade, apesar de todos os absurdos, de toda a tristeza que a gente vê, com violência, com os problemas de gestão pública. A cidade é o nosso espaço de vida. Então, eu sigo aqui nessa batalha. Pode mudar, Ana, obrigada. Então, a minha história, né, nessa transição se deu por causa de um tomate. Eu trabalhava na cultura e aí eu estava grávida e eu comecei a fazer compostagem na minha casa e nasceu sozinho, num vasinho lá na minha casa, nasceu um tomate. E aquilo me inspirou muito, porque eu comecei a criar uma relação com aquele tomate e aquilo começou a me dar uma angústia de quanto tempo demora para uma plantinha virar uma flor, depois virar um tomatinho verde, depois virar um tomate maduro. Assim, é uma ansiedade para quem está desconectado com esse tempo da natureza, e o tanto de aprendizados que eu fui tirando daquilo, né? Eu grávida, com um olhar já mais com afeto de tudo, né? A gente fica mais sensível. Então, aquele tomate transformou a minha vida. E aí eu quis levar esse encantamento dessa percepção diferente do tempo e da natureza, né? De como a natureza ela está presente dentro da gente. A mulher tem isso muito forte. Eu acho muito legal a gente falar de natureza, de tempo, de ciclo e de mulher, porque a grande maioria dos cuidadores de crianças pequenas são as mulheres. Então, quando a gente consegue também ter esse olhar de como a mulher ela está conectada com os ciclos da natureza e como isso pode ser forte, como isso pode ser transformador, inclusive no jeito da gente olhar essas crianças, né? Da gente cuidar, da gente encarar o que é a infância, né? O que é, como o Dr. Daniel estava falando, né? O parto, a amamentação, isso tudo é um conjunto. Quando a gente, mulher, desperta para esse olhar, isso pode ser muito transformador na vida da criança também. Você passa aqui. E aí, então, eu gosto muito de contar essa história. Eu acho que aqui é um lugar muito rico de dividir histórias, porque essa é uma história que aconteceu, né? Eu me mudei, eu morava em apartamento, sempre aqui em São Paulo, uma cidade super vertical, né? Enfim, essa aflição do emparedamento da gente e das crianças mais ainda. Então, eu consegui me mudar para uma casinha, e na frente dessa casinha, no Jardim da Glória, que é um bairro aqui de São Paulo, tinha um jardinzinho na rua, que era um lugar onde os moradores do bairro somente jogavam o cocô do cachorro lá. E aí eu cheguei, eu já tinha passado por essa transformação do tomate, e
E aí eu olhei para aquele jardinzinho e eu já estava estudando um pouco, né, como que cultiva tomates, e eu fui me apaixonando por isso. E aí eu falei, por que não, né, plantar alguma coisa aqui fora, né, e conhecer as pessoas que moram aqui, porque eu, mãe, eu sem apoio, né, assim, eu não tinha ali amigos, a minha família aqui em São Paulo é uma cidade muito grande, então é muito comum a nossa família estar muito longe. Então, não tem rede de apoio, e a gente sabe como essa rede de apoio é importante para a mulher, para essa criança de 0 a 3, principalmente. E quando a gente forma uma rede de apoio, né, a gente cria uma nova rede de apoio, que não necessariamente é a nossa família, mas que a gente pode criar essa rede de apoio, como isso muda a nossa relação, a nossa vida, o nosso dia a dia, e o desenvolvimento da criança, a possibilidade dessa criança de conviver com outras crianças, de sair de casa, né? de troca, de comparação, de diversidade, de tudo isso que a cidade pode oferecer, por que não a partir de uma hortinha, gente? Essa é a primeira hortinha comunitária que eu trabalhei, né? Foi um trabalho voluntário, óbvio, porque era na frente da minha casa, e aí eu resolvi espalhar papel sulfite, eu escrevi: vamos fazer uma hortinha no domingo, às 10 horas, e colei, passeando com o meu cachorro, Jamelão, que está aí na foto, eu colei esse papelzinho pelo bairro, no sábado anterior, e aí eu falei, bom, eu vou mexer nessa terra, se alguém vier, que bom. E aí o que aconteceu, eu não sei se tem mais fotos dessa hora, não, pode voltar então, Ana. O que aconteceu, gente, é que, bom, esse dia acho que foi o dia que eu tive o meu maior choro de emoção, né? Um choro bom, assim, porque cada pessoa que chegava era uma sensação de, nossa, as pessoas vieram, as pessoas querem se encontrar, elas querem se conhecer. Saíram pessoas de casa que moravam lá há 20 anos e não se conheciam. Saíram crianças de casa que depois viraram melhores amigos de jogar bola e trocar figurinha e que nunca tinham se encontrado. E hoje, isso daí faz 7 anos, que é a idade da minha filha, quando ela nasceu, que a gente fez essa horta. Tem um grupo de WhatsApp, essas crianças são super amigas, a gente se encontra em aniversário dos filhos. Então, a gente conseguiu criar aí uma série de impactos, né, na vida de cada um dessas crianças, na cidade, né, um espaço que estava totalmente abandonado. Então, eu acho que esse, gente, é um exemplo muito pequenininho do que pode ser a criação de um espaço verde produtivo numa cidade, né? O tanto de desdobramentos que a criação de um espaço verde pode ter dentro da cidade, e a horta, ela é um espaço verde especial, porque a gente também consegue trabalhar educação ambiental, a gente consegue trabalhar aquilo tudo que o Dr. Daniel falou, 5 minutos, dos benefícios, né? Então, quando a gente coloca a criança que está dentro do apartamento ali na tela, a gente coloca a criança para fora na horta, ela vai tomar sol, ela vai mexer com a terra, que isso aumenta, inclusive, a imunidade, né? A gente deixar as crianças muito longe da natureza, as crianças desenvolvem muito mais alergias e problemas de alimentação, porque a criança não tem o contato, ela não sabe de onde vem o alimento. Então, vamos tentar passar rapidinho. Aí eu fui, então, trabalhar realmente com isso. Então, eu me aproximei do Instituto Alana, do movimento Slow Kids, comecei a enxergar essa potência da natureza que tem debaixo do asfalto de toda a cidade e trabalhar mesmo, desenvolver projetos para tirar as crianças de casa. É por isso que eu estou aqui, estou muito feliz. Pode passar, Ana. Então, aí, gente, é um apanhado de alguns trabalhos que eu ando desenvolvendo, né, aqui em São Paulo, em parceria com o SESC São Paulo, que tem um trabalho lindo. Eu sou muito feliz de trabalhar com o SESC.
na relação das crianças com o alimento. Então, eu faço diversas atividades que eu coloco os alimentos no chão e essas famílias vão lá e mexem, e as crianças têm um encantamento com esses alimentos in natura que as crianças não têm contato. E elas brincam com isso, elas transformam a abóbora em neném, elas dão nome para as batatas. Então, eu percebo que é uma coisa tão simples, mas que as crianças não têm. E muitas vezes a gente nem imagina que colocar alimentos na frente de uma criança pode ser uma brincadeira maravilhosa. E aí teve um projeto também que foi muito especial, que foi a Horta Escola. Então, era um espaço de receber pessoas e tinha um programa especial para crianças que chamava Pequeno Jardineiro. E no Pequeno Jardineiro, a gente recebia as crianças para fazer atividades. Então, era como se fosse uma aula de qualquer coisa, né? A criança vai fazer uma aula de um esporte, alguma coisa. Era uma aula de educação ambiental, de uma forma extremamente lúdica, gostosa, de colocar a mão na terra, de brincar, de olhar a biodiversidade, de mexer, de ver a riqueza, né, de um espaço natural. Então, de sim ensinar as crianças. No começo eu falava que o meu trabalho era reconectar as pessoas com a natureza, só que não, só que eu descobri que é conectar mesmo, né? Infelizmente, assim, o meu trabalho hoje, eu tenho muito orgulho disso, mas tem um lado triste, que é mostrar o que é a natureza para quem mora na cidade e para as crianças. E o resultado bom disso é que as crianças amam, né? A gente consegue gerar um encantamento, uma melhora na alimentação, um interesse das crianças, e aquilo que também foi dito aqui, a gente não cuida do que a gente não conhece. Então, a gente pedir para as crianças terem consciência ambiental, responsabilidade ambiental, se elas não sabem o que é a natureza, se elas não têm noção do que é o meio ambiente, se a natureza é uma coisa que está lá fora, que é um cenário, é muito difícil desenvolver. E quando a gente coloca a criança para fora de casa em contato com isso, isso aparece nela, porque é natural da gente, né? Isso é natural. Brincar é natural, cuidar é natural. Tem mais? Aí algumas coisas que foram acontecendo, né? O olhar da cidade mais do que um cenário, então a gente poder libertar nossas crianças para explorarem. Então, aqui eu tenho uma grande briga com aqueles gramados de frente de prédios, escrito não pise na grama, gente. Pise na grama, sabe? Suba na árvore. A gente tem que ter esse olhar dos gestores públicos de poder liberar o acesso, senão essa conexão não vai acontecer. E também das famílias, né? Na relação do que é a sujeira, né? Do que é... Aí eu coloquei esse gato porque para lembrar, né, que as crianças, elas são todos os filhotes da natureza, eles são exploradores, eles são brincantes. Então, para a gente também lembrar sempre que os nossos filhos são filhotes, né? E que então a gente tem que oferecer, isso é um direito, né, de todos nós, de todas nós, e das crianças que não falam por si, né, não lutam ainda pelos seus próprios direitos, então que a gente faça isso por elas. Obrigada, gente. Aí está o meu contato para quem quiser conversar. Ai, Roberta, a gente sempre Obrigada. se emociona aqui com a Rô também, né? Falando essa história do tomate, quem não tem, né? Quem não aprenda com a natureza, a observar os ciclos, né? E a gente adora também, gente, que quando a gente faz essas nossas dinâmicas, existe uma mágica. Ninguém ensaiou nada, mas uma conversa leva a outra. Então, eu já vou falar para vocês que o que a Fernanda vai falar agora, a Paty falou isso no começo, eu vou pular aqui. Tem muita relação com o que a Rô trouxe, ela vai alinhar, então, esse finalzinho para a gente partir para a chuva de ideias. Falando uma coisa rapidinha para vocês, comecem a abrir as suas câmeras, porque a chuva de ideia pede todo mundo muito atento com os seus rostos por aqui, e a Fê vai falar um pouquinho agora sobre o que a gente tem aqui. Fê, você quer que eu ponha você ou você quer continuar projetando? Pode continuar projetando, e depois qualquer coisa a gente tira. Então... Boa tarde para todo mundo, muito feliz de estar aqui com tantas ideias incríveis.
Eu vou ler para vocês, é um trechinho do Começo da Vida 2, que chama muita atenção, que fala isso, né? Que o problema não são as crianças vidradas em uma tela, e sim seus adultos de referência, porque nós, como adultos, nós estamos vidrados na tela, né? E que a criança, ela precisa, para ela se conectar com outra pessoa, ela precisa desse olho no olho, do contato visual. E ela vê as suas emoções espelhadas no rosto do adulto, e isso faz com que ela se desenvolva e entenda. Então, se relacionar com outro ser humano também é natureza, e isso é algo pelo qual precisamos lutar. Então, essa é uma fala de uma professora associada da pediatria da Universidade da Califórnia. Então, eu vim um pouco, acho que, né, entre as falas do Thiago, do Dr. Daniel e da Roberta, a gente já ouviu muito do que a gente precisa saber. A minha fala é um pouco para costurar tudo isso e falar desse lugar mais sutil que a natureza promove também para a gente. Tem uma outra coisa no filme que chama muita atenção, que é uma pesquisa feita com crianças que vivem em aldeias versus crianças que vivem em cidades. E aí eles pedem para as crianças desenharem o que é natureza para elas. E as crianças de aldeias, tanto aldeias Yanomamis quanto uma aldeia na África, entre Angola e Namíbia, elas desenham a natureza além do sol, elas desenham seus próprios pés, suas mãos e suas mães. Isso para elas é natureza. E as crianças da cidade, elas desenham além do sol pássaros e árvores. Então, é como se a cultura fizesse a gente entender que a natureza é o outro, que está fora da gente. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que a natureza somos nós, né? Isso é a nossa Constituição. Então, acho que quando o Dr. Daniel fala, né, do brincar como algo que é da nossa natureza fundamental, é assim que a criança se desenvolve, é assim que ela aprende. Então, acho que é só para a gente, né, sensibilizar para esse olhar da presença mesmo, do olho no olho que a natureza faz, que é o que a gente consegue realmente se reconectar, sabe? A natureza, ela promove essa conexão. Quando, né, a gente fala desse maravilhamento, a natureza, ela atua no nosso espírito e vai tornando a nossa mente mais presente, o nosso coração mais aberto. E isso é a conexão que a gente precisa, né, para nos tornarmos mais humanos, quando tem tantos bilhões em pesquisas que vêm contra a nossa própria humanidade. Então, como a gente trazer, de fato, essa humanidade que está no coração, nas relações, no olho no olho. Então, acho que esse cuidador também precisa se sensibilizar da importância dessa natureza, não só para a criança que ele está cuidando, como para ele mesmo. Ele também precisa se reconectar com isso, para se reconectar com ele mesmo, para poder oferecer esse olhar e esse desenvolvimento. Né? Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. É uma falinha curta, mas para alinhavar um pouco todas essas belezas que a gente ouviu aí do ponto de vista mais do humano mesmo, do sutil, para a gente se humanizar e se reconectar e nos encontrarmos nesse lugar. A gente adora, a Fê trouxe essa fala, a Fê é especialista em primeira infância, ela é psicóloga, ela está dentro do nosso hub desde o começo do projeto, ela vai fazer articulação com municípios, né? Ela vai viajar, ela vai estar perto, e quando ela trouxe para a gente essa ideia, né, do pé, da cabeça e da mãe, a gente chorou. E então a gente falou, não, queria muito que a gente entrasse na chuva de ideia também um pouquinho trazendo essa perspectiva, né? E aí, para a gente começar, eu vou passar rapidamente um vídeo que muitos de vocês talvez conheçam, mas hoje a gente vai trabalhar para este carinha aqui, ele chama Tintim. Para quem não conhece, vai conhecer agora. E vou tirar aqui meu fone. Atenção a esse vídeo, porque a gente vai agora começar a trabalhar para este garoto, tá? Mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com o seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua,
com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos. Abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João está dormindo, Tintim passa sussurrando. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é símbolo de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste. Que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, encontra ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os três senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los. Pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso. Deixa eu voltar aqui. Opa, desculpa. Ops. Parar de compartilhar para mandar. Tá muda, Ani. Liga o seu som. Espera aí que eu só estou arrumando aqui, porque saiu. Bom, então tá. Por que a gente passou esse vídeo? Porque agora a gente começou, tá? Agora coloca aí o seu cérebro no modo ação, porque a gente vai começar agora o exercício da chuva de ideias. Então, o que a gente trouxe hoje para vocês de proposição? Vamos pensar que a gente está aqui junto hoje para criar uma nova cidade para o Tintim. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente quer fazer com que o Tintim, que é essa criança que tem nem 3 anos, é pequenininho, que ele encontre na cidade a possibilidade de todo dia um arzinho e todo fim de semana um arzão, né? Então, a gente vai pôr essa criança no centro do nosso estudo, do nosso exercício, e convidar todos os agentes que estão aqui, todos os atores, todas as secretarias, todos os ofícios, inclusive nós, criativos, designers, os convidados, para pensar para ele, tá? Como que vai funcionar? A nossa ideia é que a gente vai fazer uma proposição e mostrar para vocês uma pequena chuva para chover num molhado desse terreno e abrir para vocês poderem sempre aumentar e potencializar e trazer ideias.
As ideias valem tanto das intuições da partir das falas que vocês tiveram, quanto também de projetos que a gente já tem aqui. A gente deu já lá de exemplo, Jundiaí planta uma árvore para cada criança que nasce. Põe no chat, abre o microfone, fala. É a partir disso que a gente vai construir, tá? Então, o que é a nossa prática? A nossa dinâmica chama uma dinâmica... Vocês não estão me ouvindo? Não, acho que alguém abriu o microfone. Ah, tá bom. Então, a nossa dinâmica, ela parte do princípio do e se. Quando um colega fala alguma coisa, a gente não fala para ele, só que eu acho que isso não vai dar certo, ou se não fala, e se? É melhor fazer de outro jeito. A gente sempre vai falar, e se, além disso, a gente fizesse isso? E se, pegando a sua ideia, a gente trouxesse isso também? Então, a nossa ideia é sempre construir um Lego, é uma coisa que vai subindo e vai elevando e vai trazendo tudo para uma potência, tá? Então, pega o seu caderninho que está aí do seu lado, que a gente começou. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir o chat, todo mundo pode falar, e também pode abrir o microfone. No microfone, fala em ordem, a Maria vai ajudar a gente com isso, tá? Ontem, todo mundo estava de microfone, abrindo o microfone e abrindo câmera. É muito legal que a gente faça isso para vocês se conhecerem, gente, como colegas de município. Então, vamos começar. Canteiros de bebê. E se a gente criasse um canteirinho de bebê pé de infância que pudesse estar nas praças, nos parques, nas creches, nos postos de saúde, nas ruas, nas casas? E se a gente pegasse esse canteirinho e ensinasse para as mulheres desde o pré-natal que quando ela tiver um bebê, a cidade é dela, a cidade é do bebê dela, e a gente entregasse um mapinha da cidade que mostrasse como que ela poderia já imaginar uma vida para esse bebê a partir de um projeto de cidade? Se a gente criasse um guia de arzinho, que a gente mobilizasse creche, UBS, grupo de WhatsApp, levando para as pequenas brincadeiras que a Roberta trouxe, a pequena hortinha, a chuva, e se a gente começasse a criar guias e mobilizações coletivas? E se a gente criasse o passinho livre? E olha só, muitas dessas ideias que a gente traz são ideias que os municípios nos trouxeram e a gente mapeou. O que é o passinho livre? E se no final de semana eu pudesse pegar com as minhas crianças o ônibus, desculpa que a minha cachorra está latindo, e atravessar a cidade sem pagar, com transporte gratuito? E se a gente propusesse para a educação a escola aberta? A escola no fim de semana como uma extensão de quintal? A escola como parceira do desemparedamento da infância, como um lugar de encontro? E se a gente partisse para essas intervenções urbanas, porque a gente sabe que os lugares são hostis e que muitas vezes, quando a gente intervém, a gente diz para o território que esse é um espaço para brincar. Quantas coisas já têm acontecido nesse sentido, né? Isso é o projeto Pé de Infância, esse é o projeto Mais Vida nos Morros, né? Como isso tem um poder, né? Quando a gente delimita um território do brincar e diz, aqui tem criança, né? E se a gente pudesse fazer parcerias com os projetos sociais, e se a gente pudesse fazer que as visitadoras de domicílio entrassem nas casas e sensibilizassem um pouco do olhar dessa cuidadora de 0 a 3, que está não vendo importância nesse brincar tão miúdo com a natureza, e se ela começasse a falar sobre isso no meio das outras falas, né? E se a gente deixasse residuais para essa mãe a partir dessas visitas, né? E se ela tivesse um calendário, um monte de dica? E se a agenda da creche viesse com esses bilhetinhos e os adesivos e as dicas do brincar? Fica sempre para você. E se as creches fossem um porta-voz, se os grupos de mães e cuidadoras pudessem se reunir, pudessem discutir o direito à cidade, pudessem ter mediadoras que levassem isso? A gente precisa tanto, né, das lideranças comunitárias e dos grupos articulando e levando essa ideia para frente. Muito importante em muitos municípios. E se o brincar ao ar livre fosse prescrito nas UBSs, na receita, sempre, né? E se os grupos de passeio acontecessem, se a gente começasse a explorar a cidade de uma forma mais coletiva, né? E se a gente conseguisse fazer uma articulação, né, com a vizinhança, nos quintais, no direito ao brincar?
E se a gente criasse uma busca ativa, igual a gente está fazendo com vacina para o brincar, né? Tem aí a Semana do Bebê, que é uma semana tão importante, quando a cidade toda se mobiliza para falar de um assunto. E se a gente tivesse a Semana do Brincar ao ar livre? E se a gente fosse buscar ativamente dentro da casa aquela cuidadora que não tem ainda essa ideia do ocupação da cidade, do fazer, do levar, do brincar miúdo no arzinho e depois no arzão? E se a gente articulasse, como o Tiago trouxe, né, os stakeholders, com as lideranças do tráfico, pedindo, né, demarcando territórios do brincar, chamando a iniciativa privada também para ajudar. Então, assim, isso é um olhar que a gente trouxe de uma fotografia de colheita do que vocês trouxeram para a gente, e agora a gente abre esse microfone para vocês, tudo é possível agora. Tá? A gente vai abrir para vocês, esse espaço está branco, o Tintim está no centro da tela, por favor, podem começar com as suas ideias e a gente vai começar a nossa colheita. Eu vou mostrar para vocês, muito incipiente ainda, né, gente? Porque o gostoso agora é quando a gente puder dividir com vocês o que a gente foi criando juntos, que parece um caos, mas a gente está criando uma história e ela tem uma força, né? Então, olha só, o que começa a nascer coletivamente? A gente vai criando as nossas nuvens aqui, né? Então, as UBSs mais verdes, o cuidar das praças que já existem, alimentação saudável, os espaços multigeracionais, as árvores de pequeno porte para os bebês, os grupos de banho de sol, a ideia do esporte aparecendo, os mini palcos e os espaços ecopedagógicos, as brincadeiras nos espaços de ônibus, a ginástica, a mamãe e o bebê ao ar livre, as ruas fechadas, o brincar como lição de casa, o megafone do brincar, que são as ideias que o Tiago traz muito, que é do post ao poste, ele fala, a gente tem que ter tecnologias que vão do post ao poste, né? A semana do brincar, a semana da virada, todo mundo está dizendo quando a cidade cria um tema e consegue saturar o tema do comércio, as UBSs, a lei municipal, o garimpo de espaços que se tornem úteis para a criança, o programa Cresça com a Criança, a criação de redes, o brincar como lição de casa, o envolver as lideranças comunitárias, o calendário preso na geladeira, as aldeias afetivas, o pé de árvore, o pé de infância, pensando nessa perspectiva, né, de culturas distintas, né? Aí a Aline vai terminando falando da segurança, do que a gente pode aprender com Pelotas, né? De como a gente pode iluminar os lugares, colorir os lugares e estabelecer e ocupar, né? Todo mundo já ocupou, né? De Wall Street, a gente tem que ocupar os lugares da infância, né? Então, isso tem muita força. E essas ocupações, às vezes, são estéticas, inclusive, né? Isso que a gente também vai vendo aí. Capacitar para fazer brinquedos naturalizados, os caminhos da escola, os pedaços de rua sem relevância, sai carro, entra brincadeira, os microjardins produtivos, o adote uma área verde com a iniciativa privada, as águas como um elemento do brincar, o pé de infância multicultural, fortalecendo os territórios, os espaços de rua subutilizados, a convocação da empresa privada para a plantação de frutíferas, o fortalecimento de vínculos através dos programas escolares. É isso, por enquanto, que a gente trouxe num jeito muito espontâneo, mas assim, só para a gente entender o que é a força, né, de um grupo trabalhando junto. A gente tem o maior cuidado com o horário e, assim, para a gente ir encaminhando para o check-out, a gente queria pedir para vocês deixarem isso, mas para a gente da alma é tão importante saber o que vocês sentiram hoje, se isso contribui de verdade para vocês. A gente não quer nunca entrar na vida dos municípios e sair sem falar, isso foi de utilidade? Vocês sentiram que a gente está caminhando? Então, vamos agora começar o nosso check-out só se despedindo e deixando um pouquinho para a gente, né, do que foi hoje, né, a nossa passagem pela tarde de vocês. E a gente tem com vocês o compromisso de viabilizar o que a gente, né, construiu juntos e apoiar esse brincar ao ar livre. A gente termina muito contentes, assim, honradas de escutar todo mundo, né, super agradecidas aos nossos convidados que trouxeram a voz deles também. E a serviço da infância, gente. A Alma está sempre a serviço, a gente vai estar muito próximo de vocês daqui para frente, né? A gente vai viajar, a gente vai estar em contato próximo, a gente tem ainda as meninas ajudando a gente a construir essa jornada, né? A Paty, a Ingrid, a Josi. Então, assim, a gente vai se despedindo. Cici, se você quiser finalizar, né? Que é a nossa, né,
sempre ótima host, está todo mundo aqui escrevendo. E eu me despeço agradecendo muito o tempo de vocês. Bom, gente, para finalizar, é só realmente no agradecimento, né? A gente percebe aí a potência que a gente tem quando a gente se reúne com o foco num objetivo. Eu acho que o grande aprendizado, e que a gente vem tendo também nesse contato muito próximo, né, com os municípios, é que a gente precisa ter um pouco mais de olhar integrado, porque a potência da realização, ela existe. Existe também, apesar de todas as dificuldades e limites, etc., existe recurso. O que a gente precisa, talvez, realmente é olhar, né, nesse lugar da organização a partir mesmo da criança, porque a cidade inteira ganha quando você olha por esse, né, foco. A gente fala isso muitas vezes, escuta isso muitas vezes, é premissa da fundação, mas quando você constrói a partir daí, você vai fazendo com que, né, as secretarias que às vezes nem estão tão envolvidas nesse lugar, também percebam que dentro das suas estratégias, né, dos seus planejamentos, tem uma situação muito alinhada com aquele recurso que ela já tem para implementação. Então, eu acho que eu, a Mari e a Fê Nogueira, agora, a gente tem um papel de articulação, nós estamos divididas, apesar de que todas somos né, mas é assim, a gente tem um papel de articulação para poder dar foco com vocês, né, e a gente vai entrar em contato para prosseguir, para, né, ficar nesse contexto de fazer com que as coisas sejam sempre soma, né, e a pôr muito do que tem aqui realmente na prática, no papel, né? Sair do papel e ir para a prática. A gente tem ideias muito simples de implementação e que agora a gente, na alma, né, junto com toda essa cocriação que vocês nos ajudaram a fazer, vai desenhar numa caixa de ferramentas para que a gente possa testar e depois do teste a gente desdobrar para a gente olhar para reais transformações e aí a gente vai fazendo uma cidade, um país e um mundo cada vez melhor. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, gente. A gente sabe que vocês correm pra caramba, mas ver vocês aqui, do começo ao fim, focados e olhando para um tema que é a criança, é muito gratificante. Então, um beijo para cada um, muito obrigado por essa participação, e acho que a gente encerra aqui num astral super bom, super otimista, agradecendo todos os especialistas, convidados, a fundação que nos permite tudo isso. E é isso, gente. Obrigado e um beijo mesmo para todo mundo.